Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais //, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Hello! Estamos começando mais um episódio do podcast e videocast Paralelas. Eu sou a Paola, aquela que já tá com o telefone do lado, pronta para pedir um iFood depois dessa gravação. E aqui, aquela que já começa a rir, né? E aqui é a Bia, aquela que não pode ver duas palavrinhas ao lado da comida, né? Orgânico, sem leite. Eu falo, toma todo o meu dinheiro e vambora. Mas esse não é um episódio sobre comida. É um episódio sobre o que banca a comida. O que banca a comida? Hoje a gente quer conversar com vocês sobre um tema que a gente sabe que é um tabu. Inclusive até pra gente, né? A gente também tem um pouco de dificuldade de falar sobre isso. Por isso, né, que a gente quis se desafiar e desafiar vocês também a saírem um pouco da caixa e pensar um pouco mais com a mente aberta. O tema de hoje é din-din. Dinheiro! Quem quer dinheiro? Olha, esse tema já me dá um certo desconforto. Um certo desconforto. É vulnerabilidade que a gente tá querendo? Então toma, né? Então toma. Então toma vulnerabilidade. Me dá um desconforto falar sobre esse dinheiro, Me dá desconforto falar sobre dinheiro porque eu sei que é um tema sensível para muitas pessoas, especialmente porque falo e falamos as duas de um lugar de muito privilégio. Então, é como se eu sempre sentisse que eu precisasse pisar em ovos para falar sobre isso, porque eu sei que eu falo de um lugar assim que eu tive muitas facilidades na vida, né? E isso não desmerece o lugar que eu cheguei e não tira o meu esforço e a minha dedicação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tive caminhos muito mais abertos, né? Portas se abriram para mim com muito mais facilidade e possibilidades também, por conta do lugar que eu saí. Então, é como se eu não sentisse que fosse meu lugar de fala, vamos dizer assim, falar sobre isso. Mas dinheiro é um assunto que tá na vida de todo mundo, é a realidade de todas as pessoas. Então, estamos aqui para discutir um pouquinho, né? A respeito. Sobre esse tema. E até explicando, Bia, para as ouvintes, né, e para as espectadoras agora do nosso canal do YouTube, por que a gente começou? Por favor. Aproveitem, né, para se inscrever no canal, quem não tá inscrita, e dar o like também. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser extremamente valioso, né? Eu sei que isso é um tema que muita gente deixa de falar porque realmente não é muito confortável. Então, compartilhe aí com as amigas, com as parceiras de trabalho também, que precisam escutar e falar e abrir um pouco mais a mente sobre dinheiro. Até, assim, parando para explicar um pouquinho por que a gente começou o nosso episódio falando, eu sou a Paola aqui, já estou com o iFood aberto, e a Bia também, que não pode ver um orgânico e sem leite, que já tá pedindo a comida. Todo episódio, né, para lembrar vocês que todo episódio a gente se apresenta de uma forma um pouquinho diferente, sem falar de quem a gente é no trabalho. É um costume, né, quando a gente se apresenta para alguém, vincular o nosso nome com aquilo que a gente faz profissionalmente, aonde a gente está profissionalmente. Então, aqui é um ambiente que a gente quer quebrar isso e trazer todas as nossas diversas versões. Então, todo episódio agora a gente vai trazer quem é a Bia, quem é a Paola, diante de várias facetas. Então, hoje, como a gente vai falar sobre dinheiro, a gente quis se apresentar falando com o que a gente não tem pena de gastar dinheiro, que é uma coisa em comum, que é comida, mas não é simplesmente comida, né, Bia? Vamos começar esse episódio. Vou te fazer uma pergunta.
com o que você não tem pena de gastar dinheiro? Discorra sobre isso. Conta pra gente o que você realmente acha que vale o seu dinheiro. Comida boa. Olha, eu acho que se eu for fazer as contas, assim, de fato, o meu maior custo no meu orçamento a maior despesa, né? É comida. Eu não tenho pena de gastar com comida boa. Porque às vezes, e saudável, sou saudável. Eu não falei que era brincadeira, né? Se for saudável, orgânico, não sei o que, o ingrediente lá do Himalaia. Quero esse daí. Eu tô querendo esse daí. Então, tudo que promove saúde, que é uma coisa diferente. Então, tanto de comidas naturais, a gente vai falar de comida mesmo, de pratos, restaurantes, mas quando eu falo de comida, não é só o que eu compro na minha casa, mas a experiência também de comer fora. Uhum. Eu adoro comer fora, eu adoro estar conhecendo pratos novos, conhecendo restaurantes novos. E quando a comida é boa, bem feita, e quando eu falo comida boa, é que são ingredientes frescos, sabe? Aquela comida que tem gosto. Então, se você vai lá na Itália e come a massa deles, o trigo, o tomate, tem um sabor diferente. Então, quando eu vou no restaurante que eu sei que a comida é de qualidade, os ingredientes, eles são premium, assim, eu não tenho pena, gente. Eu não tenho pena de gastar dinheiro com comida. Não é uma coisa que eu fico repensando. Eu posso ficar, às vezes, semanas sem comprar, meses sem comprar nada pra mim, em termos de peça ou de roupa. Material, né? Mas eu tô lá toda semana gastando meu dinheiro com comida. Então, tanto no supermercado, eu sempre olho, e aí, de novo, isso é um grande privilégio poder fazer isso, né? Estamos partindo de um lugar aqui de possibilidade. Sim. Eu não pauto a minha compra, o meu primeiro critério é olhar qual que eu quero e qual que tem mais qualidade. Depois, dentro desse nível de coisas de qualidade, eu olho pro valor, pro preço. Então, aqui, na verdade, você tá falando de comida, mas não é só comida em si, né? É a experiência, é o ambiente que você tá indo. E saúde também, que é o teu principal valor. Então, saúde, se a comida é mais forte, cara, exato. porque ela é mais saudável, você faz questão de ir lá e investir mais. Eu não penso duas vezes, exato. Então, tudo que é mais limpo, eu não compro nada sem olhar a embalagem, se for processado. Então, eu sempre olho a lista de ingredientes e eu vou comprar o que for mais limpo. Tudo que é mais natural, tudo que é melhor, né? Melhor do meu ponto de vista, óbvio. Então, eu não tenho pena mesmo de gastar com isso. É algo que é difícil pra mim, se eu preciso economizar com isso, me dói demais. Porque aí mexe com o meu valor. Eu não tenho pena, assim, ó. Toma meu dinheiro, meu cartão, vai. E você? Pensando por esse lado, eu também não tenho, assim, graças a Deus hoje eu consigo, né, investir mais em experiência, poder comer em lugares bons. Eu confesso que eu não sou tão apegada assim com, né, de vez em quando entra um junk food aí também. Sim. Mas principalmente a experiência do lugar. Então, posso estar comendo uma comida super, sei lá, né, batata frita, que seja. Um hamburgão com uma batata frita, que eu sou apaixonada, enlouquecida com batata frita. Mas a experiência pra mim conta muito. Então, poxa, uma batata frita muito cara, mas eu tô num lugar muito maneiro, pra mim compensa, né? A experiência, o atendimento, o tratamento, sim. O ambiente. Como eu me sinto naquele lugar. Exatamente, pra mim compensa muito isso. E eu realmente hoje, assim, não tenho pena. Deixo de gastar o meu dinheiro com outras coisas. Pra viver isso. Pra viver isso, sabe? Pra poder ter esse tipo de momento, experiência. E uma outra coisa, Bia, que eu tava pensando aqui, que é uma coisa que eu não tenho pena de gastar dinheiro. Quando eu tô com os meus amigos, por exemplo, e a gente resolve fazer algum jantar ou fazer um churrasco. A gente faz muito churrasco, você veio pra cá, você viu, né? Eu não tenho pena de gastar com comida. No final das contas, é sempre isso, né? A comida e a bebida. A comida e a bebida, a experiência. Mas no final... Mas assim, nesse ponto, eu faço questão de gastar dinheiro quando eu tô com pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu me divirto muito, sabe? Então, eu não tenho pena também, assim. Até esses dias, né? Eu tava até conversando com o Rafa, porque a gente tá nessa fase de mudança de casa, né? Já, mês que vem, provavelmente a gente vai mudar pra nossa casa e começar a morar junto. E a gente tava conversando sobre essa contenção de gastos, porque agora vai vir um novo cenário, e até quero também puxar esse assunto já.
vai vir um novo cenário, né, de vida. E eu tava conversando com ele sobre o que a gente vai conter gastos, porque ele é muito parecido comigo nesse ponto de querer estar com a família, com os amigos, e nesse momento não ficar poupando dinheiro, se preocupando com quanto está gastando num jantar ou num churrasco com os amigos, não ficar, né, noiado com isso. E aí eu tava falando, não, Rafa, mas a gente vai ter que, pra poder fazer outras coisas, a gente vai ter que economizar. E ele falou, bom, eu acho que é importante a gente pensar, listar todos os nossos gastos, porque isso eu não quero deixar de fazer. Ele foi muito claro, assim, pra mim, sabe? Tipo, e eu concordo muito com ele. É uma coisa que a gente gosta muito de aproveitar o final de semana, tá com quem a gente gosta e não ficar pensando em quanto tá gastando aquele dia. Mesmo que a gente gaste, gente, pouco, entendeu? Mas não treinar o ato de não se preocupar com isso, disso não ser uma grande questão. Sim. E não ter que ficar limitando a escolha de algo que você queira, porque talvez não dê, né? Exatamente. E como você falou, hoje, né, graças a Deus e graças a muito trabalho e essa mudança de vida que a gente passou também há 2 anos atrás, a gente pode, né, ter esse, vamos dizer assim, esse luxo de poder escolher o que a gente quer fazer e escolher escolhas. Com que gastar, porque a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Mas então... olha que interessante, tô te ouvindo falar e lembrando aqui de valores mesmo, né? A gente sempre volta pro mesmo lugar, que é o autoconhecimento e os valores. Então, pra mim, a experiência sempre foi uma coisa muito importante em todas as minhas escolhas. Mesmo quando eu não tinha dinheiro. E quando eu falo não tinha dinheiro, Bia pessoa, né? Não a minha família. Mas veja só, na minha família isso era assim, então aniversário e Natal, no máximo a gente ganhava um presente. Eu nunca fui essa criança que tinha 1 milhão de presentes no Natal, de todos os meus familiares, eu tinha um presente. E era algo que eu precisava muito. No meu aniversário, o que você está precisando, minha filha? E comprava algo que eu estava precisando. Não era 1000 presentes o dia inteiro. Nos meus relacionamentos, meu relacionamento com o próprio Vini. Quando a gente faz ano de relacionamento, de namoro, de não sei o quê, a gente faz o quê? Vamos para um restaurante bom. Vamos fazer uma viagem. É difícil a gente se presentear, tipo, o auge ser um presente incrível um pro outro. A gente gasta pra viver algum tempo juntos. Quando eu tava na faculdade, e esse dinheiro do lazer e das experiências era do meu estágio, era do dinheiro do estágio, né? Minha família sustentava ali educação e alimentação, mas as viagens que eu fazia, as saídas que eu queria era meu dinheiro do estágio. Eu sempre escolhia também investir nessas coisas. Então, mesmo quando eu tinha ali o dinheiro contado de estágio e tava na escola ou na faculdade, eu sempre preferi viajar. Olha que coisa doida. E nessas viagens, as minhas escolhas na viagem também eram voltadas para a experiência. Então, eu acho que eu não falei aqui em nenhum episódio da primeira temporada e nem no primeiro, que eu morei 6 meses na Europa. E eu tinha uma bolsa da faculdade de X euros, e com esses euros eu tinha que pagar minha moradia, minha alimentação, todos os meus custos, e com esse resto eu fazer algo a respeito, né? Eu viajava. Gastava todos os centavos viajando. Eu não voltei com uma coisa de marca, uma bolsa, nada dessa viagem. Mas eu conheci, sei lá, 13 países. Caraca, eu viajei muito nesses 6 meses. Eu ficava em hostel, eu só viajava low cost. Se tinha que viajar 4 horas da manhã, era o voo mais barato. Eu dormia no chão do aeroporto esperando pra pegar o voo. Hoje eu não me submeteria a tudo isso que eu fiz. Mas na época, aquela era a minha condição. E pra mim era mais importante estar. Eu tava lá em Paris, conheci o Vini lá. Não comi num restaurante. Era só Subway, McDonald's, fast food e carrinho de rua, crepe de rua. Fazia o sanduíche no café da manhã, levava pra comer durante o dia. Mas eu tava lá, sabe? Eu tava vivendo a experiência, eu tava conhecendo a cidade. Porque aquilo era a experiência, pra mim era mais importante. Então, desde lá de trás, quando eu tinha menores condições financeiras, as minhas escolhas eram pautadas nisso. Nas experiências que eu vivi, nos restaurantes que eu comi. Lógico, ali na Europa eu não tinha condição de ir em restaurantes. Mas eu optava pela viagem, no lugar de compras. Na minha cidade, quando eu tava em Fortaleza, ou em Porto Alegre, São Paulo, aqui hoje, né? A minha condição vai mudando, a gente vai acrescentando escolhas de possibilidades financeiras. Hoje eu consigo gastar com várias outras coisas que eu não gastava antes, mas ainda assim, o valor que pauta
É a experiência. Sim. E como que foi, Bia? Você falou da época que você estagiava, ainda morava com seus pais. Você conheceu o Vini em Paris, porque se deu todas essas experiências. E eu queria saber, assim, de você, porque eu tô entrando nesse período agora, né? Eu ainda Sim. estou na minha casa, na casa dos meus pais. E em breve estarei começando uma nova etapa da minha vida, uma vida a dois, com divisão de custo, né? E de experiências novas também. Então, eu acho que nesse tema sobre mudança de vida, amadurecimento, né? Aqui a gente fala, né? Vocês estão vendo duas pessoas que estudavam para concurso público e que fizeram uma transição de carreira, começaram a trabalhar há 2 anos, mais ou menos, que isso aconteceu, né? Então, como que foi isso de você sair da casa dos seus pais e ir morar com o Vini? Na época você foi para Porto Alegre, não foi? Fui pra Porto Alegre na época. Na época você foi para Porto Eu Alegre. tava em São Paulo e eu fui pra Porto Alegre. Eu Uhum. tava morando em São Paulo sozinha, aqui em São Paulo, na época, Aham. fazendo uma pós-graduação. Quando acabou a pós, que eu fui morar em Porto Alegre com ele. Sim. E como que Antes, eu foi? saí pra vir pra cá, pra São Paulo, na época. E aí você saiu de São Paulo direto para Porto Alegre? Foi, não voltei pra Fortaleza mais. É. Minha mãe, crente que eu ia voltar, que eu ia só fazer ali uma pós. E nunca mais eu voltei. Foi isso que aconteceu. Mas Minha no fundo, família... ela já sabia que isso ia acontecer, né, amiga? Vamos lá. Não, todo mundo... Não, ela se iludiu mesmo. Mãe é um bicho assim, ó, vou te dizer. Ela acreditava cegamente nessa história que ela contava pra ela mesma. E todas as amigas dela, todo mundo da minha família, meus pais, então falam: Ana, todo mundo sabia que a Bia não ia voltar. Só tu. Eu fui a última a saber. Ela tinha certeza que eu ia voltar, sabe? Mas eu não voltei. Então conta isso, como que foi? Eu sei que isso não é um tema 100% confortável pra você, assim como também não é pra mim. Sim. Falar disso, né, dessas mudanças, de tudo que a gente abre de como mão foram também. essas possibilidades, né? De tudo que a gente abre mão também quando a gente sai de casa. Principalmente da casa dos pais. Nesse ponto aí, você, beleza, já tava morando em São Paulo, sozinha. Mas foi um outro cenário. Então, eu queria que você compartilhasse essa história, porque eu acho que muita gente vai se identificar com essa sua transição de vida. Movimento, tá. Aí depois eu compartilho um pouco também do que eu tô vivendo. Tá, e aí tu fala o que tá vivendo e como é que vocês estão pensando, tá? Exatamente, exato. Tem uma coisa interessante de mencionar que na minha história, todo esse movimento de sair de casa e a parte financeira e como que vai ficar, o que não vai ficar, tudo isso foi muito pautado, foi acontecendo em camadas. Por exemplo, no seu caso, vai ser de uma vez. Um rompimento absurdo, assim. Tu vai sair da casa dos teus pais e pá, mora com o Rafa. Tipo, tu nunca morou sozinha. Tu nunca saiu. Eu nunca morei fora, da barra por da exemplo. saia. Tu nunca saiu da barra da saia da tua mãe, tipo isso. Isso. E tu vai já começar morando junto num casamento ali, né? Eu imagino que pra você administrar todas essas mudanças ao mesmo tempo, tenha um grau diferente do que eu administrei. Sim. Porque eu vivi em etapas. Então, desde nova, é como se eu fui sendo preparada aos poucos pra todas as etapas que eu fui alcançando e vivendo, né? Vamos dizer assim. Eu já tinha morado 2 vezes fora, intercâmbio. Então, eu sempre quis morar fora, eu sempre tive essa sede. O meu sonho, quando eu era adolescente, era ter feito high school. E ter ido lá para os Estados Unidos estudar mesmo no ensino médio. Só que meus pais não tinham condições financeiras que aí nesse caso eles teriam que bancar mesmo, eles não tinham condições financeiras e nem concordavam em nível de maturidade, eles tinham medo. Enfim, eles não tinham confiança, achavam que não era o momento, mas o principal motivo foi financeiro mesmo. Eles não tinham condições de me sustentar lá por 1 ano nos Estados Unidos. E aí eu sempre tive isso no meu coração, que assim, a primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria. E eu fui no primeiro ano da faculdade. Qual era a primeira possibilidade que eu poderia ir? Trabalhando. Então, eu fui nas primeiras férias da faculdade, de final de ano, eu fui pro intercâmbio que chama Work Experience. Que você vai pros Estados Unidos trabalhando com visto de trabalho. São férias de inverno mesmo dos Estados Unidos. Esse intercâmbio, ele existe. É um programa de intercâmbio. E as pessoas vão pra trabalhar. Na época, eu queria ter ido até pra trabalhar na Disney. Alguns amigos meus foram. Não deu certo, então eu acabei indo pra uma loja
eu fui trabalhar, enfim, você aplica na agência, você não escolhe muito bem pra onde vai. O sponsor que ele escolhe, né? O aplicador ali. Então eu fui a trabalho. E eu lembro que meus pais sempre tiveram esse jogo, assim. Meus dois pais são funcionários públicos, eu não vim de uma família com muito dinheiro. Nada me faltou, mas não era uma coisa assim folgada. Então, os incentivos da minha mãe eram assim, olha só, você vai conseguir um intercâmbio, eu vou a trabalho, então a gente ajuda com passagem. Sabe, a gente tinha sempre esses acordos, assim. Então, eu lembro que eles me ajudaram com a passagem. E lá, eu me sustentava, lá a minha vivência era pelo trabalho. Eu tinha um paycheck toda semana. E isso pagava o meu aluguel, as minhas comprinhas, as coisas que eu ia viver lá. De novo, era uma vida low cost. Era uma vida bem, assim, barata, vamos dizer assim. Sim. De novo, não voltei com nada de marca dos Estados Unidos. No máximo, sempre só o iPhone, né? Porque também... O que eu não tenho pena de gastar? Tecnologia. Então, eu fui viver essa experiência, morei 3 meses. Depois, no final da faculdade, faltando um ano pra me formar, no 8º semestre, eu acho, eu fui selecionada pra essa bolsa e fui pra Espanha. Então, eu já tinha morado 6 meses na Europa também. Então, toda essa dinâmica de... Primeiro, você pagar suas contas, ter um salário ali, ter que pagar seu aluguel, seu supermercado, fazer esses cálculos, eu já vinha lá dos Estados Unidos. Né? Eu esqueci dessa, inclusive eu esqueci, eu acho que eu fico tão presa no tempo que você ficou na Europa, que eu esqueço que você já tinha feito esse work experience. Antes, exato, então eu já tinha morado nos Estados Unidos. Sim. Foram só 3 meses, mas assim, foi assim, um divisor de águas, foi assim, bem impactante pra mim, porque eu lembro que ali, imagina, o primeiro ano da faculdade, eu era novinha, eu nunca tinha cozinhado nada. Foi o primeiro, assim, degrau de autonomia mínima. Imagina, tipo, a maturidade. Você imagina ali saindo um ano depois do vestibular. Gente, então foi muito importante, assim, no meu crescimento. Eu tava num momento de vida bem diferente. Já na Espanha, eu já tinha uma maturidade diferente. Eu já tinha outra perspectiva, outros gostos também. Eu já comia melhor. E ali, de novo, eu tinha uma bolsa mensal, que era a faculdade que sustentava, e eu tinha que pagar meu aluguel, pagar minhas contas, fazer cálculo de viagem, quanto que dá, pra onde que a gente consegue viajar esse mês, quanto que eu tenho o que é pra compra. Então, assim, todo mês eu recebia a bolsa, eu já tinha um orçamento todo organizado, destinado. O que é pra aluguel, o que é pra viagem, o que é pra compra. Então, desde lá, nova, eu já tive essa organização financeira. É importante mencionar também que eu já tive essa educação financeira em casa. A gente tinha mesada lá em casa, né? Meus pais nunca compraram as coisas livremente. Eu tinha valor X, eu que me virasse com isso, até eu começar a estagiar. Então, eu tinha mesada e minha mãe, desde pequenininha, me ensinou a poupar. Então, mesmo com a mesada, que era o quê? Sei lá, eu nem lembro quanto era a minha mesada, mas... R$400, R$300, sei lá, não lembro. Mas mesmo com mesada, que era um valor baixo, eu já guardava 30% na poupança, desde adolescente. Então, quando eu me formei na faculdade, eu lembro que eu tinha R$10 mil na minha poupança, que era desses trocadinhos que eu ia juntando do estágio. E foi o que me permitiu vir para São Paulo, por exemplo, fazer pós. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, eu juntava dinheiro e ia gastar em experiência. Quando eu fui pra Espanha, eu lembro que eu zerei essa poupança. Porque eu tinha a bolsa, mas eu também gastei lá, porque eu queria viajar mais, eu queria fazer mais coisas. Eu voltei da Espanha, de novo com essa mentalidade, organizando ali meu estágio, guardando, investindo, Então, quando eu me formei, acabou o dinheiro do estágio. Meus pais, a gente teve uma conversa, eles voltaram a me ajudar, porque eu iria estudar pra concurso, e aí, de novo, as condições, né? Então, eu não trabalhava fixo, eu não tinha uma renda fixa. Eu fazia alguns bicos em eventos infantis, de personagem, de dança, de tudo. Eu fazia bicos, nem era no direito, pra ter uma renda extra. E meus pais me ajudavam com o valor ali, como se fosse o meu salário de estágio. Eles cobriram, pronto, minha mãe me dava o valor que eu recebia no estágio do TJ e do MP. Ela continuou me dando, só pra eu ter meu dinheiro ali pra conseguir ter minhas saídas em Fortaleza, não ficar pedindo pra eles. E, de novo, ter a minha organização. Só que esse dinheiro que eu recebia, eu só tinha que direcionar para viagens, saidinhas, restaurantes, gastronômicas. Eu não tinha contas de casa pra pagar quando eu morava com eles, né? Eu não ajudava em casa. Então, quando eu decidi vir pra São Paulo, e aí foi de novo motivada por uma experiência, porque eu tinha o desejo de fazer uma pós-graduação e eu queria fazer fora de novo de casa. Eu falei, putz, eu quero muito fazer uma especialização, mas eu não quero fazer aqui em Fortaleza. Eu quero, de novo, poder morar fora. Então, eu pensava em fazer fora, no exterior, ou aqui no Brasil. Eu já tava namorando com o Vini, a gente já tava à distância, e eu pensei, vamos pra um lugar mais perto de Porto Alegre. Comecei a olhar opções e decidi que eu queria vir pra São Paulo. Fui conversar com os meus pais.
se eles poderiam me ajudar com esse projeto, porque eu não conseguiria pagar minhas contas sozinho. Então eu lembro que meus pais concordaram, eles me ajudaram a vir pra cá, e aí, de novo, eles me davam o valor que eu tinha aqui, era o valor lá da mesada, só que isso não era o suficiente pra São Paulo. Sim. Porque São Paulo tem um custo de vida muito alto. Então, eles pagavam a pós-graduação, e eu tinha esse custo mensal, que era o que eu tinha em Fortaleza, só que minhas despesas eram muito mais altas aqui. E aí foi aí que eu usei toda a minha reserva financeira. Mas, de novo, se eu não tivesse essa reserva da mesada, eu não teria conseguido proporcionar a vida que eu tinha aqui. Então, quando eu mudei aqui pra São Paulo, eu tinha essa organização também. Tudo era planilhável, todos os centavos. Aham. Eu tinha o valor do aluguel, eu tinha o valor da conta de luz, eu já tinha ali uma perspectiva de custo mensal, então eu sabia, por exemplo, que eu tinha R$200 pra gastar de lazer no fim de semana. Então, caramba, como aqui em São Paulo é muito caro, às vezes eu podia sair um final de semana no mês quando eu tava aqui. Eu tinha um fim de semana pra ir no restaurante, porque eu não sentava, você gasta R$100 aqui em São Paulo. É. Então, eu tinha tudo isso muito calculado. Eu não tinha essa liberdade que o Rafa falou, eu não quero ter que fazer isso. Aqui eu não tinha, porque meu orçamento era muito limitado, apertado. De novo, por escolha. Eu poderia ter ido procurar um emprego pra ganhar mais e viver uma vida melhor. Mas eu tava focada nos estudos pra concurso, eu preferi restringir o meu estilo de vida, o meu custo, as escolhas que eu fazia, as coisas que eu fazia, pra poder viver essa realidade. Então, eu vivia uma vida aqui muito limitada. Eu saía pouquíssimo, fazia o máximo de coisas a pé, deixava de sair de casa às vezes porque o Uber ia dar caro, era muito longe. Então, eu vivia aqui 1 ano e meio, mal fui no Ibirapuera, porque não tinha metrô pra cá, era muito longe da minha casa, eu morava lá no centro, na Consolação. E eu ficava pensando, gente, eu vou gastar 20, R$30 só pra ir correr? Não vai rolar. Porque eu tinha um limite ali também de custo. A gente pode ver que eu sempre tive essa organização, eu tive educação financeira e eu lembro que assim que eu me formei, eu maratonei Natália Arcuri. Eu descobri o Me Poupe. Ela tava bem no comecinho ainda, com aquele pedaço de pau lá, colher de pau que ela brincava, que tem até o nome, esqueci. Enfim, eu maratonei a Nath, não só eu tive essa educação em casa, quanto também busquei aprender sobre isso. Então, mesmo quando eu tinha 200, 300, 400, 500 reais, R$1.000, eu tinha essa divisão, essa orientação, assim, pros gastos, né? De entender como fazer um orçamento. E não é ir gastando, depois anotar o que é que gastou. Antes, assim que o dinheiro entra na conta, você já dá um direcionamento pra ele. Quanto disso aqui vai pra alimentação? Quanto disso daqui vai pra lazer? E é óbvio, hoje eu não faço mais isso, assim, na ponta do lápis, mas quando você tem pouco e você tem contado, ou você tá num momento com muitos gastos, como vocês, que vão aí ter todo esse custo de apartamento, você precisa fazer isso. Porque senão você fica com carga mental, emocional, de que as coisas não... Parece que, às vezes, nem precisa você estar vivendo com tanta contenção, mas emocionalmente você está preocupada, achando que não vai dar, porque você não sabe, e número não mente. Então, se você sai do achismo e vê os números. Você simplesmente faz conta. Quanto que custa ser eu? A resposta é essa. Quanto que custa ser eu? Então, eu tinha essa noção do que era a ajuda dos meus pais, de casa, do que era o meu dinheiro de reserva e do que era a vida que eu... Até onde era supérfluo, vamos dizer assim, né? Então, eu fui eliminando ali dos gastos aquilo... Por exemplo, uma coisa que pra mim, eu não abri. A minha academia. Eu não abria mão de ir pra uma academia boa. Porque aquilo era muito importante. Mas eu deixava de ir no restaurantezinho. Todo fim de semana eu não tinha condição de ir. Falei que eu não tinha pena, mas eu não tinha pena. Mas eu não tinha condição. Sim. E aí, puxando aqui o gancho, né? Como que tá sendo esse momento pra ti, dessa saída? De pra pensar mim, nisso, que agora tu vai ter um monte de custo que tu não tem. Exatamente. Pra mim, as coisas estão muito... Durante a minha vida, né, o que tá acontecendo hoje, eu acho que se eu tivesse, né, ao contrário do teu pensamento, por exemplo, de ser uma pessoa financeiramente organizada desde nova, eu não sei porquê, qual é a raiz disso, mas eu nunca fui. Então, eu vejo só um hoje... parêntese, quase nenhuma amiga minha era, tá? Isso era exceção. Pois é. Essa não é a regra, né? Não é a regra. Sim, porque a gente não tem educação financeira nos lugares, na escola. E eu nunca fui. Então, pra mim, era muito difícil quando eu, por exemplo,
Quando eu entrei no estágio, graças a Deus, eu tinha tudo. Meus pais, né, sempre puderam bancar meus estudos. Mas eu também não podia fazer tudo que eu queria. E não podia ter Sim. tudo que eu queria. Sim. Assim como você falou que as coisas eram assim na tua casa, né, durante a vida, de fazer aniversário. O que você tá precisando, que eu vou te dar o que você tá precisando quando você fizer aniversário. Então, eu me identifiquei muito, amiga, porque aqui em casa era muito assim. Então, era o que você tá precisando, então tá. Aí, se eu estivesse precisando de 2 coisas, era uma no aniversário, a outra numa outra situação. Sempre foi assim aqui. A gente nunca teve... Sempre teve tudo que precisou, mas o extra, o que não era necessário, a gente não tinha assim fácil, né? Então, nem eu, nem a minha irmã. Nem eu, nem a minha irmã. E era muito engraçado, porque quando eu ainda estava na escola, porque quando eu comecei a faculdade, eu comecei a estagiar logo no início da faculdade também. Foi, se eu não me engano, no 2º período. E por mais que o salário de estágio do tribunal, que foi o primeiro lugar que eu estagiei, que é onde eu estou hoje, né, inclusive com a mesma pessoa, mas nesse estágio era muito pequeno o salário de estagiário do tribunal. Se eu não me engano, era um dos melhores lá em Fortaleza. Não, aqui é horrível, assim. Porque se você entra num escritório, tá, falando de números, vamos lá. Horrível, que horror falar horrível, né? Porque dinheiro é dinheiro, mas na época, se eu entrasse num escritório, por exemplo, eu ia ganhar, aqui no Rio, uns 1.500. No tribunal, o meu salário de estagiária era R$500. Só que, só de condução pra ir, eu gastava 300. Como quer assim? saber a melhor parte? Eu fiquei lá 2 anos. Perfeito. Cara, isso é você não precisar, né? Não, eu tava ali pela experiência. Eu tava ali pelo aprendizado. Olha que coisa doida, como a gente vê a diferença de estado. Porque a advocacia no Rio e São Paulo tem muitas possibilidades e paga bem. Um advogado recém-formado tem condições de ser bem pago, contratado e tudo mais. Em Fortaleza, não é a regra. Então, os melhores estágios eram na área pública. O MP, o MPF, o TJ eram os melhores salários de estágio. Então, aqui é bem diferente. Assim, se você não precisa financeiramente, quando você tá fazendo faculdade, eu, por exemplo, eu não me arrependo de ter escolhido os estágios que eu escolhi na época. Porque desde sempre, desde que eu saí do tribunal, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer concurso público. Então, o meu segundo... Mas pensa só, eu fiquei 2 anos lá, tiveram alguns reajustes, né, no salário, assim, de 500 passou pra 550, tipo, uma coisa assim, foi uma coisa bem... Mas eu gastava pra trabalhar. Então, assim, obviamente que eu não gastava, minha mãe me ajudava, meus pais me davam a condução, né, e eu ficava com esse salário de R$500 pra mim. Mas... eu, desde sempre, como eu nunca tive mesada, e era esse ponto que eu ia entrar. E aí vem a educação, porque eu tinha aquele dinheiro, eu tinha que me virar com aquilo. Pois é, exatamente. Mas eu senti, nessa época e durante toda a minha faculdade, que eu não tive organização financeira nenhuma. Então, eu gastava muito mais do que eu recebia. Então, quando eu achei que eu tinha dinheiro, eu achei de fato que eu tava rica ali com R$500. Então, eu gastava muito mais do que eu recebia. E aí... na época, eu lembro que no meu primeiro estágio eu não tinha, tinha um cartão de débito, alguma coisa assim. E aí no segundo estágio que eu fiz, o meu salário praticamente dobrou. Eu passei a ganhar, acho que 1.200 no segundo. Quando eu comecei a ganhar 1.200 no segundo estágio, eu falei, acabou, tô milionária. 2 anos ganhando R$500. Quando eu entrei no outro, que foi no jurídico da Caixa Econômica, do banco. Nossa, eu falei que empresa pública, né? Agora eu tô milionária, sim. Agora eu tô milionária. O que aconteceu? Eu dobrei o meu gasto. Então, foi totalmente errado isso, né? No início, eu gastava aqui, vamos supor que eu ganhava 500 e gastava 500. Quando eu passei a ganhar 1.000, o que eu deveria ter feito olhando pra trás hoje? Vou gastar 500 e vou guardar 500. Eu fazia isso. O que eu fiz? Não, agora que eu ganho 1.000, eu posso gastar 1.000. Não, entendeu? Eu sempre fazia isso. Eu era muito...
Nem vou fazer mão de vaca, não, porque eu sempre fui gastadeira nesse sentido de não poupar coisa boa, não ter pena. Eu não era aquela pessoa que tá, não... Eu tinha amiga que a gente tava aqui numa mesa, ela vai saber, se ela ver esse vídeo, ela vai ouvir esse podcast, ela vai saber quem ela é. Eu tinha também. Cara, a gente tá sentadinho aqui no restaurante, olhar o cardápio e querer rachar latinha de coca. Amiga, quer uma coca, vamos rachar? Ou então, não pedir, porque, muito caro essa coca, compra em casa R$1. Sabe, coisa assim? Eu não fazia isso. Eu nunca fiz. Eu também não fazia, isso, eu podia não ter dinheiro, mas eu tinha pavor disso. Eu também. Eu preferia não ir. Eu preferia não entendeu? Ir. Entendeu? Tipo, se eu não tenho dinheiro, eu não vou. Porque chegar lá, ver todo mundo... Gente, isso foi uma coisa que eu passei tantas vezes. Eu tinha pavor de chegar num lugar e não poder fazer o que eu queria fazer. Então, caramba, eu queria comer, eu queria beber alguma coisa, tomar um drink, pedir um vinho, que seja. Eu queria poder isso. Até hoje eu sou assim, Bia. Se eu tô passando por um momento financeiro apertada, eu prefiro não ir do que chegar num lugar que eu gosto e ficar contando o que eu posso pedir ou não, sabe? Eu prefiro, não, esse final de semana eu vou fazer alguma coisa na minha casa. Eu saía 1 ou 2 finais de semana por mês pra eu poder sair nos lugares que eu queria. Nos outros eu ficava em casa. Exatamente. Aí você para de gastar dinheiro, talvez, às vezes, com uns restaurantes que não sei lá, nem acrescentam muita coisa. Passa a comer em casa nesses momentos, ok. Guarda dinheiro e vai uma vez ou outra num restaurante que você realmente gosta e que vale muito a pena. E que você não vai ficar noiada de estar gastando aquele dinheiro com essa experiência que você quer. Mas é muito doido, porque assim, eu olho pra trás e penso, cara, o quanto isso tá fazendo diferença na minha vida hoje. Agora. Hoje, que eu tô mudando completamente o meu cenário, né? Eu tô saindo da casa dos meus pais. Eu juntei, durante 2 anos, eu juntei dinheiro pra realizar o meu sonho, que era fazer um apartamento do jeito que eu queria, com tudo que eu queria. Então, assim, até hoje, eu tô pagando ainda as coisas do apartamento e eu acredito que esses gastos nem começaram direito, porque ainda tem um monte de coisa pra pagar, pra comprar. Só quem sabe, quem já mora, né? Quem não mora com os pais, sabe o gasto que é ter uma casa. Eu ainda não sei o gasto fixo, mas eu sei o quanto eu tô gastando pra ir realizar esse sonho, né? Pra passar pular de fase da vida, né? Pular de fase. Então, assim, eu vejo que o quanto não ser organizada durante a vida toda me prejudica hoje em relação a tudo na minha vida. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional também. Se me organizar no momento atual, que eu tenho o meu salário mensal, eu tenho, né, o dinheiro da empresa, do orquestra, por exemplo. Hoje, eu sou, assim, extremamente forçada, vamos dizer assim, a me organizar. Quando isso poderia ter sido feito desde sempre, como você ser uma coisa mais natural pra mim. Não ia ser tão pesado pensar nessas questões financeiras hoje. Então, é até legal, assim, pra quem se identifica com esse lado também, de caramba, minha vida financeira tá tudo correndo bem, mas o financeiro, o backstage tá um pouco caótico, assim, sabe? Hoje eu posso dizer que não tá caótico, mas já esteve. Há pouquíssimo tempo atrás, eu não separava nem a conta da minha empresa da minha conta pessoal. O clássico, então, esse aí, né? E é uma coisa que muita gente não faz. É isso muita que eu só pra te dizer que essa é a regra, tá? A maioria das pessoas não tem educação nenhuma. Eu já, desde o início, pra você ver a diferença, né? Porque eu já vim lá de trás. Assim que eu comecei, pra mim isso era base. Eu já comecei com a conta separada. Eu já comecei com isso bem delineado. A minha dificuldade hoje, lógico, é um outro nível. É pensar em como otimizar, que percentual destinar pra quê, investimento ou não. Aí essa parte eu tenho mais uma certa preguiça nesse sentido, porque não é o conhecimento tanto que eu tenho, vai me demandar um esforço. Mas essa educação base de saber como lidar com o dinheiro que tá na mão, eu sempre tive desde pequena, desde nova, né? E com certeza fez diferença. Então, sim, eu contei com ajuda. Então, eu saí da casa dos meus pais, eu já tinha saído, né, na verdade, 2 vezes. Saí pela terceira, todas foram motivadas por estudo. Tive o apoio deles, mas também corri atrás no meu, né, pra garantir. E durante a pós, eu tinha esse vínculo. Então, eu tava aqui morando sozinha, fazendo pós, meus pais me ajudando. Quando acabou a pós-graduação, eu já tava ali, quando eu vim pra São Paulo, o meu relacionamento começou a entrar numa outra fase de amadurecimento, de a gente começar a olhar... É isso que eu queria te perguntar.
Como que foi? Como a Te dinâmica interrompendo com o aí, Vini, mas né? só pra dar uma pontuação dos assuntos aqui que a gente quer trazer. Como que foi essa mudança Bia São Paulo, que ainda tinha um pouco de ajuda dos pais, né? Você estava Sim. estudando, você ainda não estava trabalhando. eu tinha... E você, total. de uma hora pra outra, foi morar com o Vini. Uma nova realidade, uma realidade que eu tô entrando agora, né? Então, assim, até pra mim aprender e entender como é que foi essa transição. E pra gente discutir aqui também, que eu acho que é um assunto muito Sobre esses importante, que eu pontos, também né? quero trazer também o meu pensamento, a minha visão sobre isso, né? Sobre como enfrentar essa próxima etapa. Claro que hoje, num cenário diferente do cenário que você Do que eu esteve tava. quando Se eu você estivesse foi. saindo Então, hoje, nossa, seria muito diferente. exatamente. Então, é isso que eu quero que a gente traga aqui, entendeu? Seria bem Essas diferente. diferentes situações, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, algumas vão estar passando pelo momento que eu tô hoje, de sair, de poder sair, vamos dizer assim, da casa dos pais já. Eu tô bem financeiramente, eu consigo sair. E eu consigo me bancar. Se tudo der errado, eu consigo me tudo bem. bancar. Aham. E como que é a situação de você ir morar com seu parceiro, sua parceira que Sem ter seja, esse cenário, né? sem ter esse cenário de ser uma pessoa independente financeiramente. Então, Sim. acho que isso é um tema muito bom que eu quero que a gente fale Foi. aqui, sabe? Sim. Conta como foi É isso. Conta Cara, como foi. Isso é um mega tabu, né? Especialmente quando a gente fala de mulheres contarem com a ajuda de homens. Uhum. Esse foi o maior, assim, a maior dificuldade pra mim nesse processo. A gente já estava há 4 anos juntos, ali quando a gente decidiu dar esse passo pra gente morar juntos. A gente já estava há 4 anos de relacionamento e eu percebia que a minha rigidez começou a se tornar um impasse pra que o relacionamento continuasse, fluísse. Fosse pra frente, E eu avançasse, ouso né? dizer que se eu não tivesse ressignificado, rompido algumas crenças que eu tinha na época, eu não sei se a gente estaria junto hoje. Porque a gente não aguentava mais a distância. Então, eu e o Vini, é muito legal isso na nossa relação, porque a gente construiu tudo juntos. A gente tem a mesma idade, a gente começou, os dois se formamos no mesmo ano. Então, a gente saiu os dois estudantes, que eram estagiários. Eu me formei começando a carreira. A gente começou a carreira juntos. Então, tudo que a gente cresceu foi junto. A gente demorou pra dar espaço, inclusive. A gente namorou 2 anos, 1 ano à distância na faculdade. A gente poderia, assim que se formou, ter dado esse passo. Mas a gente não tinha condição financeira de bancar uma casa. Nenhum dos dois. Tinha como segurar as pontas ali, né? Eu era concurseira, não tinha a menor previsibilidade de como e quando que isso ia acontecer. E quando que isso ia mudar. E o Vini era trainee, era estagiário, tinha recém virado trainee. Um salário de trainee também não dava pra bancar 2 custos, tipo assim, de ele pagar todas as contas, e eu ainda tinha os meus custos de concurseira, então não era só a despesa de uma casa, eram os meus custos como concurseira. Então, pra mim, na minha cabeça, era meio inconcebível eu sair, enquanto eu tava morando sozinha, meus pais ajudando, ainda ok, porque eu sou um estudante que tô morando fora. Sabe que você sai das casas uma pessoa que sai do interior, vai pra capital uma hora fazer faculdade e os pais ajudam? Na minha cabeça, eu tava fazendo uma pós ali, meus pais ajudavam, ainda fazia sentido. Mas eu ia morar com o Vini, tendo a ajuda dos meus pais, era assim, inconcebível pra mim. Não fazia o menor sentido aquilo. Sim. E aí é óbvio que a gente demorou pra dar esse passo até o Vini tá numa condição melhor financeira. Ou, no caso, eu ser aprovado no concurso, né? Concurso não acontece quando a gente quer. Então, na minha cabeça, no mundo ideal, nos meus planos de vida e para os que eu fui criada, eu só sairia de casa na condição que eu tô hoje, que é a que você tá. Então, imagina, a gente tá vai fazer 8 anos de relacionamento. Eu já tô morando com o Vini desde 2018, final de 2018. Se eu estivesse esperando até agora pra fazer isso, eu teria criado um impedimento pra nossa relação andar. Por quê? Ele progrediu na carreira e teve um retorno financeiro mais rápido do que o meu. Então, se eu tivesse colocado como impedimento, eu só vou sair de casa quando a gente estiver bancando igual e puder dividir as contas igual, eu ia estar até hoje esperando. E assim, teria sido um empecilho. Quando eu me dei conta disso, que se eu não revisse os meus critérios e as regras que eu mesma tinha criado pra mim como relacionamento, eu estaria engessando a minha relação,
e que não fazia sentido nenhum, porque até aquele momento, quando eu enxergava dessa forma, que era como se fossem duas pessoas caminhando em retas paralelas, aqui fazendo o nosso podcast, eram duas pessoas caminhando em retas paralelas, e a gente tava lado a lado, mas essas linhas elas não se cruzavam. Então, até o final, até São Paulo, era como se eu e o Vini namorássemos, cada um tocava a sua carreira, a gente tava juntos, então enquanto fosse conveniente e nossos caminhos continuassem andando juntos, legal. Mas até ali a gente não fazia escolhas que considerassem um ao outro. Eu não abriria, até aquele momento, eu jamais abriria mão de nada profissionalmente, em razão da minha relação, e muito menos ele. A gente tocava os caminhos individuais e dividia disso juntos, sabe? E aí, em São Paulo, isso começou a mudar. Porque, inclusive, o meu movimento de vir pra São Paulo também foi considerando meu relacionamento. A gente tinha passado por uma crise, a gente não aguentava mais a distância. Então, eu já tinha essa vontade de fazer um pós fora, eu aproveitei. E isso melhorou muito a nossa relação. Quando eu vim pra cá, também já foi considerando relacionamento pela primeira vez. O Vini começou a melhorar financeiramente as condições dele, o retorno financeiro dele no trabalho, como trainee, virou gerente, foi crescendo no trabalho. E foi querendo começar a melhorar a nossa condição de vida também. Então, até ali, a gente dividia tudo. Eu era aquela mulher que dividia tudo no centavo. Né? Eu não aceitava que pagassem uma conta pra mim. Sabe, pra jantar? Não, que absurdo que você vai ser bancada. Eu não aceitava uma conta do jantar do restaurante. Sim. Era esse nível, tipo, eu não aceitava. Eu achava uma ofensa aquilo. E hoje que eu vejo que era meio mesquinho, sabe? Hoje eu acho, assim, totalmente desconexo esse tipo de atitude que eu tinha. Mas, como se fosse uma ofensa, você receber um presente ali. Hoje eu faço isso por amigas, sabe? A pessoa com Caramba, você convida a pessoa pra almoçar e você paga ali a conta. Deixa que hoje eu acerto. E eu recebi isso como uma ofensa, tá? Eu não aceitava. As passagens também da gente só porque era do teu parceiro, né? Só porque era do meu parceiro, E as passagens também eram tudo dividido 50-50. Então, a gente sempre dividia tudo e fazia as contas e transferia pro outro a divisão do que comprou. Quando eu vim pra São Paulo, isso começou a mudar, porque tava totalmente desproporcional. Eu continuava ainda concurseira estudante e o Vini já tava super bem como gerente. Não fazia sentido a gente estar dividindo 50% de passagem, porque era proporcional aos nossos ganhos e custos, né? E aí, ali, ele começou a arcar com as nossas passagens, pra gente se ver. Então, a partir dali, eu lembro que ele assumiu todas as nossas idas e vindas. Se eu fosse pra Porto Alegre ou ele viesse pra São Paulo, era ele que pagava. Eu não dividia mais isso. Então, aos pouquinhos, a gente foi mudando a dinâmica da nossa relação. E eu digo que foi aos pouquinhos porque era na medida que eu aceitava. Sabe? Ele tava sempre ali, como que na era medida isso? do que eu aceitava. Porque eu me identifico porque eu era muito assim. Eu me sentia ofendida e eu fazia questão de dividir. E se eu não pudesse dividir, se eu não tivesse, eu não vou. Eu não aceitava, eu não vou, sabe? Mas olha que coisa maluca. Eu tô privando nossa relação, eu tô me privando de viver uma situação, eu tô privando a gente como casal de ir num determinado restaurante ou fazer uma viagem, porque eu não ganho na altura de dividir 50%. Então, se eu não consigo dividir, a gente não vai viver isso. A gente não faz nada, É muito louco isso. Porque eu entendo perfeitamente esse cenário aí. Então assim... Claro, num grau bem diferente, porque eu não fui morar com o Rafa nessa situação, mas em termos de lazer mesmo, olha só, temos condições diferentes, eu não lido bem com o fato de você pagar pra mim, então é melhor eu não fazer. E aí você começa a segmentar. Eu conheço casais que têm essa dificuldade, e aí o acordo deles olha só, eu tô me privando de viver coisas que eu gosto de viver, porque tu não tem condição de dividir comigo, então eu vou fazer esse programa sozinha, ou sozinho, com os meus amigos. E aí, porque a pessoa não tem condição de topar, sabe? E aí, pra mim, isso não fazia sentido eu tá colocando essa restrição, essa dificuldade no nosso relacionamento. Então, eu comecei a trabalhar esses tipos de pensamentos. De onde é que isso vem? Por que eu me sinto assim? Por que é tão humilhante pra mim aceitar ajuda? E aí, fui desconstruindo cada uma dessas coisas. E foi desconstruindo a história que eu contei pra mim mesma de como seria a minha vida. Formada, independência financeira, depois eu sairia de casa, aí que eu moraria, casamento. Eu entendi ali que a minha vida não seria nessa ordem. E que se eu não atualizasse essa minha expectativa, essas crenças que eu tinha de possibilidades, eu iria colocar meu relacionamento em risco.
Porque tava ficando insustentável. De novo, porque eu tava limitando a possibilidade de a gente continuar juntos, né? Porque eu mesma não aguentava mais a distância. Então, ou eu termino e volto pra casa dos meus pais, ou eu aceito isso daqui. E aí a gente começou a conversar muito. Então, como é que foi entre vocês? Muito diálogo. O Vini sempre esteve ciente de todas as minhas dificuldades. Eu conversava com ele. Eu me sinto, assim... Cara, eu me sinto humilhada. É muito difícil pra mim. Eu não consigo. Eu sei que... Eu converso... Ele sempre... Isso sempre foi um diálogo aberto. Eu não fazia assim, blasé, não vou... Ele sempre soube de todas essas dificuldades que eu tinha. De como eu me sentia, como era difícil, a questão emocional. Eu dividia isso com ele. Então, foi uma construção conjunta. Sim. Eu entendi ali que... Eu comecei a olhar ele como time. Nós somos duas pessoas que contam uma com a outra e estamos olhando pra mesma direção. Parecia o tempo inteiro que eu tava me defendendo dele, sabe? Parecia que eu tinha... E aí eu brinco que era o meu... Eu tava com foi uma seguidora que falou isso, que ela disse assim, Bia, o meu marido dizia que eu podia guardar o meu escudo da independência. Que é um escudo, como se eu estivesse protegendo a pessoa. Eu sou independente! Um escudo, se protegendo do outro. Como se a qualquer momento ele fosse dar uma rasteira em mim, ou sabe? Era como se eu precisasse me defender dele. Então, ou achar que você tava... Ou assim, vamos dizer assim, pegando a raiz da coisa, te admirar menos porque você tava dependendo dele. Eu acho que isso é uma questão pra muitas mulheres. Claro, e pra gente também, ser né? vista como, no meu caso, não era nem valorizar menos, era pra mim, eu jamais queria ser vista como escorada, ou aproveitadora, ou... Sim, tô aqui só pelo dinheiro, tô aqui escorada, me aproveitando, vai lá, me banca aqui. Só que era óbvio que isso nunca foi essa questão. Eu tava trabalhando pra caramba, super dedicado ali ao meu projeto profissional. Ele me conheceu assim, inclusive, esse foi uma das características que sempre fez ele me admirar. Então, ele olhava pra mim e falava, é só uma fase. Do dia pra noite, quando tu passar, tu iguala. Tipo assim, ele veio aqui na escadinha, tu tá aqui parado. Tu vai fazer assim, ó, vu? A tua fase de estudo é tipo estágio, trainee, gerente, aí tu vai chegar no diretor já. Só que tu vai sair do estagiário pro diretor. E eu tô vivendo todos os degraus. Então, isso era muito transparente, o diálogo era muito aberto. E ele sabia dessa dificuldade. Então, eu tive que trabalhar isso em mim, porque quando a gente decidiu, beleza, vamos noivar, vamos morar juntos, a gente é uma família, somos um time, cuidamos um do outro, estamos aqui um pelo outro. E eu pensava, quando eu vou ter uma maior estabilidade, eu vou ter um salário muito bacana, e eu espero um dia poder retribuir isso. Se o Vini um dia for demitido, quiser tirar um sabático, por qualquer razão, ele quiser dar um tempo, eu ter condições financeiras de cobrir também isso. A gente ter uma reserva, uma organização como família, e que possibilite isso. E é pra isso que a gente trabalha junto, sabe? Cada um focando no que é melhor. Isso sempre foi muito conversado, mas foi uma construção conjunta como casal. E eu sei que o ponto de partida foi a minha mudança de mentalidade, de aceitar receber ajuda. Então, quando eu fui pra Porto Alegre, os acordos foram mudando, os meus pais continuaram ajudando, e aí eu também tive que trabalhar isso. No caso, meus pais continuaram me ajudando no que concernia aos concursos. Então, cursinho, passagem pra prova, inscrição, eles continuavam me ajudando, porque a gente sabe que é um custo muito alto. E a parte dos custos em casa, praticamente o Vini que assumia. Então, eu tinha o meu dinheiro também, porque, de novo, eu sempre tive reserva. Eu tinha o meu dinheiro. Mas era pra minhas coisas, sabe? Então, ele assumia os custos e as contas. Os meus pais me ajudavam com os estudos. E o meu dinheirinho ali de freelas, desses bicos que eu fazia, essas coisas aleatórias que não eram muito, eu usava pra mim, Bia, pra coisa pessoal, sabe? Então, porque eu não tinha condição de dividir com ele custo de casa. Então, se eu não aceitasse essa condição, eu não conseguiria ir. Então, esse foi o nosso primeiro ajuste. Percebe? Então, eu sei que pra muita gente tem vergonha de falar, ou tem vergonha de falar que os pais ajudam, tem vergonha de assumir que é bancada pelo marido, ou que aceita ajuda. Mas quando eu virei essa chave de entender que a família é uma só, que a gente é um time, e na nossa dinâmica familiar, qualquer dinheiro que entra, se quer tudo nosso, e desde o início foi assim, sem diferenciação, a coisa mudou de figura. E aí, você quer saber, como é que vai ser? Você vai mudar de cenário. Cada casal tem uma realidade diferente. Eu acho que isso precisa ser conversado. E há dinâmicas e possibilidades diferentes de serem desenhadas aqui, né? Então, eu tenho uma amiga que ela faz dessa forma e eu achei muito legal, aprendi com ela, que é você criar como se fosse uma terceira conta.
E aí fica de aprendizado aqui pra vocês que estão vindo a gente e pra ti também que vai ver essa vida agora. Sim. Então, vocês trabalharem com percentual. Porque é mais justo. Porque quem ganha mais vai contribuir de forma proporcional ao que recebe. Então, vocês podem definir que os dois, cada um vai dar 50% do que recebe pra conta da casa. Então, se tu estiver ganhando mais ou menos, se ele estiver ganhando mais ou menos, vai ser proporcional 50% do que recebe, que entra. Aí, vocês botam isso na terceira conta. Vocês abrem uma conta edital, tipo, física mesmo. E os dois transferem esse dinheiro pra lá. Bateu o salário, bateu o dinheiro na conta, transfere o percentual X pra essa da terceira conta. E o dinheiro da casa, os custos em comum, vão ser pagos dali. Então, todas as contas de casa, supermercado, de aluguel, tudo que for do casal, sai desse lugar. E você acaba criando também o cofrinho da casa. Então, viagem, custo, vamos reformar um apartamento, comprar uma coisa nova, tudo sai desse dinheiro. Então é como se os dois têm o seu dinheiro que é pessoal e que não tem nada a ver, não tem que dar satisfação pro outro. E tem o dinheiro da casa, que todas as decisões, tudo que for de custo de casa, de casal, de casamento, de existência de família, que é dos dois, sai desse terceiro lugar. Eu acho legal esse formato, porque a gente trabalha com percentual, a proporção não fica injusta pra ninguém. Então, ao longo da vida, a gente tem essas alterações, assim, quando eu vejo meus pais, eles viveram isso, às vezes um período um tá ganhando mais, um período outro tá ganhando menos, Aqui e aí também. Não fica injusto pra ninguém, né? Fica sempre proporcional ao que você tá entrando, né? O que tá entrando. E quando a situação mudar, eu acho que a gente precisa renegociar isso também. Então, a mulher, quando vai pra maternidade, muitas vezes escolhe, ali nos 2 primeiros anos do filho, se distanciar do trabalho. Isso é um acordo familiar também. Porque não é porque você não tá recebendo dinheiro diretamente que você não tá assumindo outras funções em casa. Então, às vezes, seu marido só consegue trabalhar porque você tá trabalhando em casa assumindo toda a gestão. Senão ele não teria como ir trabalhar fora. Ele só consegue trabalhar fora porque você tá trabalhando dentro. Então, assim, eu acho que a gente atualizar essas dinâmicas e entender o significado daquilo, ter esses acordos muito bem estabelecidos, esse diálogo muito claro, é o principal. Porque entender que cada casal vive num cenário também, vive num cenário. E que isso vai mudar ao longo da vida. Então, eu tenho amigas também que, às vezes, o marido, ele tá sem trabalhar, foi tirar um sabático. Ou então foi demitido ou pediu demissão. Já tive cliente assim também, homem, que tava numa fase de rever a carreira. E a mulher que assumia os custos em casa. Então, assim, que legal você poder contar um com o outro, sabe? E se cobrir dessa forma. E não se tratar como inimigo, que eu preciso me defender e ter o meu aqui, porque se ele me der uma rasteira e me largar a qualquer momento, eu vou ficar na mão. É claro que a gente precisa... É óbvio que a gente precisa ter o nosso e construir o nosso. Sim. Mas a gente não tem que agir a todo momento como se a pessoa tivesse uma decisão de te trair, de te largar. E quando eu falo trair, não é trair em relacionamento, é de te trair em termos de lealdade. É como se você estivesse numa relação de te enganar. Você tá numa relação, parece que a pessoa tá a todo momento a um passo de te dar uma rasteira. Tipo, que relação é essa que você não confia, que você não tá ali aberta? Então, eu prefiro agir de peito aberto do que ficar o tempo inteiro me defendendo de um inimigo invisível. De uma pessoa que só quer o meu bem e tá ali comigo junto, sabe? Então, eu tive que repensar isso, porque eu sabia que a minha carreira ia demorar mais um pouquinho pra deslanchar financeiramente, especialmente no concurso, exatamente. Sim. Aqui o cenário foi bem parecido, apesar da gente não ter morado junto. Até hoje, assim, eu e o Rafa, a gente conversa que se eu começasse, vamos supor, a trabalhar, sei lá, ao invés de 2 anos atrás, há 3 anos atrás, provavelmente a gente já tinha ido morar junto. Sim, né? Isso é um parêntese, né? Se eu não... Eu acho que se os dois fossem na mesma cidade, em Fortaleza, a gente já tá na mesma situação que você e o Rafa. Eu acho que provavelmente tem esse agravante de morar longe. Exato. Eu acho que tem algumas coisas que você foi falando, eu fui lembrando de vários cenários, não só meus, mas como de amigos meus, casais amigos, né? E em relação a mim, assim, que vivi um cenário muito parecido em termos de estudo para concurso, também me sentia muito ferida em relação no nosso caso, era muito em relação à viagem. Porque a gente gosta muito de viajar. A gente sempre, desde o início do namoro, eu tô com o Rafa há 6 anos. Desde o início do namoro, a gente
A gente se conheceu viajando, né? Também igual vocês, numa viagem. Logo em seguida, a gente já foi fazer outra viagem, aí ele me pediu em namoro nessa viagem, e aí a gente já marcava uma próxima viagem, então a gente ficou muito tempo viajando. E enquanto dava pros meus pais me ajudarem, eu ia. Mas tinham algumas viagens que eu falava, Rafa, essa eu não tenho como ir. Essa não dá pra ir. E aí eu lembro perfeitamente, Bia, que até abrindo assim, dividindo, a gente tinha 1 ano de namoro e a gente foi pra Costa Rica. E eu lembro perfeitamente que eu falava, olha, a gente fez várias outras viagens ao longo do primeiro ano inteiro de namoro. A gente foi pro sul, a gente foi pra Bahia, tudo dentro do Brasil. E aí, quando ele começou a falar que os pais dele iam pra Costa Rica e tal, que ele queria ir, eu virei e falei, Rafa, eu não tenho coragem de pedir emprestado, de pedir pra minha mãe pra bancar uma viagem internacional pra mim nesse momento. Não tem condição. Eu falei, olha, eu não posso pedir isso pros meus pais, eu também não tenho reserva financeira, eu não tenho. Então, aí ele virou pra mim e falou assim, Paola, quanto que você tem? Abertamente também. Quanto que você tem? Eu falei, eu tenho tanto. Aí ele, então tá, então eu vou pagar o resto. Porque ele já tava trabalhando, ele já tinha outro cenário, ele não tava tão independente financeiramente. Eu não vou passar o fim do ano na Costa Rica com eles, porque eu não tenho o meu dinheiro. Exato. Eu não vou. E eu, na época, eu lembro que eu tava 1 ano de namoro, você, né, ainda tá um pouco Deve ter assim. sido muito difícil. Foi muito difícil, sabe? A todo momento eu ficava, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. A todo momento eu ficava sem graça de estar ali, sabendo que ele pagou minha passagem, vamos dizer assim, sabendo que ele pagou a minha passagem. Então, porque como que a gente fez na época? Não, eu pago a tua passagem e você leva. Esse dinheiro que você tem guardado, você leva pra você se manter lá. Então, pra mim, isso já me deu uma tranquilidade, porque eu não ia ter coragem de ir lá não poder pagar as minhas coisas, entendeu? Se fosse assim, eu não ia. Eu não ia. Então, esse dinheiro eu tinha. Beleza. E aí, logo em seguida, a gente foi... Eu lembro, Bia, perfeitamente, assim, e aí eu sou muito grata aos meus pais, porque a gente gostava muito de viajar e meus pais puderam me ajudar muito nesse sentido, sabe? Uhum. E tinha aquilo também, eu me dedicava muito aos meus estudos, muito. Quando eu não tava fazendo essas coisas, eu tava estudando muito. Então, eu acho que meus pais, vendo isso, eles tinham prazer em me proporcionar esses momentos, entendeu? Então, era mais ou menos assim. E logo em seguida da Costa Rica, a gente já tinha... Agora eu lembrei perfeitamente. Logo em seguida da Costa Rica, a gente já tinha pagado uma viagem pra passar 10 dias na Praia do Rosa, onde a gente foi com os nossos amigos. E a gente tinha alugado uma casa com mais 2, 3 casais, acho que 3 casais. E eu paguei tudo. Então, como é que eu ia pedir pra minha mãe mais dinheiro pra uma viagem internacional que ele me arranjou? Não, vamos. Então, assim... Na época, eu me senti mal, fiquei muito constrangida de ter aceitado, mas hoje eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Não me arrependo nem um pouco de ter aceitado. Essas possibilidades. De ter, sabe? E o que eu entendi depois, e foi muito bom também pra eu começar a entender que eu tinha que ter o meu dinheiro da maneira que fosse. Se eu não trabalhava na época... Então, minha mãe me dava uma mesada, vamos dizer assim, e eu, daquele dinheiro, se eu gostava muito de viajar, o que eu ia fazer? Eu ia guardar esse dinheiro para poder fazer as minhas viagens com ele. E foi exatamente aí que eu comecei a entender comecei a fazer contenção de gastos com coisas muito bobas. E como que eu posso, por exemplo, numa próxima viagem... Pai, mãe, eu tenho tanto guardado, tem como você me emprestar tanto? Tem como você me dar tanto pra eu poder fazer essa viagem? E aí Cara, mas tu sabe que esse tipo de coisa, por exemplo, quando eu brinco, nunca fui no salão, nunca tive hábito. Cara, é porque eu achava caro. Eu não ia no salão, nunca fui de fazer unha toda semana, ou de viver... Porque eu não tinha... Eu preferia guardar meu dinheiro pra viajar, fazer outras coisas. Então, eu nunca... Eu nunca fui uma pessoa com roupa da moda, eu sempre tive pouquíssimas coisas. Agora que eu tô começando a olhar um pouco mais pra isso e poder investir nessas coisas. Sim. Porque eu não ia fazer a unha no salão toda semana, era pelo menos R$100 a menos. Ora, R$100, né? R$100 a menos ali na minha conta. No mês. Isso era muito pra proporção que eu tinha naquela época. Então eu não ia.
sabe? Pra Exatamente, você eu ver, também deixava nesses de fazer pequenos muitas detalhes coisas. do estilo de vida. E aí tu falou de viagem, eu lembrei agora. Viagem, em casa também, a gente sempre viajou muito, a gente sempre gostou. Mas quando eu comecei a namorar à distância com o Vini, todo o dinheiro que a gente tinha era pra ver o outro. Paola, a gente tá... Minha última viagem, assim, pra fora, de passeio, foi em 2015. Porque em 2016 a gente se formou, eu comecei a viajar pra concurso, e aí eu não viajei mais. Porque eu não tinha dinheiro. Eu vim morar em São Paulo, e os custos que a gente... Essa ida e vinda nossa era pra se ver, né? Não dava pra ficar turistando, então a gente gastava muito dinheiro só pra manter o namoro. Sim. Então, não tinha presente, as datas, a gente só queria sempre se ver. Então, eu tava em Porto Era um Alegre, cenário muito eu diferente. tava em São Paulo. Muito diferente. Todo o nosso custo. Então, assim, fazia muito... Quem olha de fora pensa, nossa, vocês viajam muito, não sei o quê. Mas era viagem, assim, de fim de semana. Ia se encontrar não sei o quê. E ver o outro, visitar. A gente tinha uma vida em Fortaleza e uma vida em Porto Alegre. Depois uma vida... Quando eu tava em São Paulo, ia pra Fortaleza, ia pra Porto Alegre. Agora que a gente vai voltar, de novo, a poder viajar a turismo, a passeio, só porque quer, sabe? Sem ser assim, vamos ali um fim de semana. Enquanto eu já fui os anos de estudo pra concurso, eu acho que no máximo eu passar fim de semana assim, vamos ali numa praia, passar um fim de semana numa pousada. Sim. E olhe lá, acho que eu fiz isso, não deu uma mão, assim. Foram 4 anos de estudo. Foram anos que eu tava eu me larguei completamente. Todo o dinheiro que eu tinha era, aliás, como eram meus pais que ajudavam os estudos, todo o dinheiro que eu tinha era pra curso, pra investimento, pra estudo. Então foram anos que eu fui me desidentificando com o meu guarda-roupa, eu não gostava de mais nada que tinha ali. Eu não tinha roupa pra sair, eu não me sentia bem, não tinha acessório, salão, nada, tudo isso ficou de lado, porque... Sim. Eu tinha ali 2 focos de possibilidades. Então, isso também é prioridade, também é a organização, né? Vamos dizer assim. Sim. De novo, eu era que nem você. Até eu me formar, eu era essa pessoa. Todo o meu dinheirinho, tudo, eu tava gastando com viagem. Todo o dinheiro do estágio, eu tava indo pra viagem. E aí, eu pedia uma ajuda ali, às vezes. Meus pais davam a passagem e eu me mantinha lá no lugar. Várias vezes aconteceu isso, deles me darem a passagem e lá eu levo, tipo, lá tu se vira, leva teu dinheiro, junta dinheiro pra tua mesada pra tu poder se manter. Eu acho que Mas o que a isso vem gente desde pode... pequena. Eu acho que o que a gente pode tirar disso, né, dessas histórias, tanto minha quanto sua, de cenários diferentes, mas de inseguranças e dores muito parecidas, né? Porque eu também tinha muito isso, né? De não... A gente veio de um lugar muito privilegiado, de poder ter a ajuda dos nossos pais e de se colocar numa situação, depois, de não aceitar mais ajuda de nenhuma outra pessoa, né? Então, exatamente. eu acho que isso com certeza vai pegar a dor e a dificuldade de muitas outras mulheres que passam também por essas questões e não aceitam ajuda quando, de fato, precisam de ajuda. E isso vai muito além do dinheiro, sabe, Bia? Foi o que você falou. É sobre você, de fato, entender que você... A gente até conversou sobre isso essa semana, né? Fora daqui do pod, mas sobre você entender que você tá formando um time e que um ajuda o outro. Pode ser que amanhã essa outra pessoa esteja passando por algum momento que precise da sua ajuda e você vai estar numa situação diferente, você vai poder ajudar. Eu e o Rafa, a gente desde sempre a gente fala muito sobre isso. Na época que eu não queria aceitar as coisas e falava pra ele, né, que, enfim, que era uma dor grande pra mim não poder dividir tudo com ele. Ele falava, Paola, daqui a pouco você vai estar pagando tudo pra mim. Ele falava assim, brincando, sabe? Depois você vai passar no seu concurso, você vai pagar tudo pra mim. Eu vou ficar em casa, pode ficar tranquilo que eu fico em casa fazendo ovo, café da manhã, e você vai lá, ganha dinheiro, trabalha, paga as coisas. Ele disse que eu enganei ele, que ele queria ser marido de juíza, que ele ia se aposentar e ser vários filhos. E agora eu enganei ele e não sou mais. Mas assim, a gente sempre tem essas brincadeiras e... Dentro do casal, eu sou a pessoa que gosta mais desses luxos, de sofisticação, de programas de hotéis, de restaurantes. Ele aprendeu a curtir por causa de mim. Ele, diferente de mim, ele tem pena. E aí ele até brinca. Deixa eu pagando aqui só as contas de casa e o teu dinheiro a gente gasta tudo isso, que eu não preciso nem saber quanto é que foi. Então, assim, ele, né? Porque aí ele curte sem ter a pena de, tipo, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô gastando tudo isso aqui no restaurante. Sabe uma coisa assim? Então, a gente faz essas brincadeiras, mas é porque a verdade é que não faz diferença aqui na dinâmica de onde que sai o dinheiro. A gente resolve ver como um bolo só mesmo.
somos um só, somos um time. Eu entendo que isso não funciona para todo casal. Mas Sim. essa outra possibilidade de divisão, de proporcionais, que eu acho que é uma divisão justa, do que cada um dá o mesmo valor. Então, cada um determinar, vamos dar cada um 5 mil, um exemplo. É injusto se um ganha 20 e o outro ganha 7, né? É uma coisa que fica bem desproporcional e vai ficar pesado para quem tá ali com um retorno menor naquele momento. Então, acho que se a gente pudesse tirar uma lição de toda essa história que a gente contou aqui, em primeiro lugar é o diálogo. Eu acho que se você tá nesse momento de sair de casa agora, se você vai fazer isso sozinha, você tem que se organizar financeiramente, né? Planejamento. Aliás, eu falei que o primeiro ponto era o diálogo, mas o primeiro ponto é o planejamento, né? Organize-se financeiramente. Isso serve se você tá querendo sair pedir demissão e viver o seu negócio, o seu projeto paralelo, tornar o paralelo principal. Isso serve se você tá, né, nessa transição de carreira de um lugar para o outro. Se você tá vivendo uma transição na sua vida, de sair da casa dos pais para ir morar sozinho, faça contas. Saiba quanto custa ser você. Tenha uma organização financeira de colocar ali na planilha, direcionar os seus gastos, né? Eu ganho R$1.000, então 200 vai pra cá, 300 pra cá, eu tenho 100 de lazer. Quanto que é dinheiro livre? Quanto que você quer gastar para guardar para sua reserva? Então a gente precisa ter reserva também. E aqui é a educação financeira básica, né? É como se a gente pegasse aquele montante que a gente recebe e designasse uma parte para uma reserva, uma parte para lazer, outra parte para custos fixos, outra parte para viagens, enfim, a gente vai tendo essa organização e isso vai permitir que você flua por esses caminhos e passe por todas essas fases da vida com uma tranquilidade maior, né? Vamos dizer assim. E se você tá num momento que você conta com a ajuda ou da sua família ou de um parceiro ou de uma parceira que você divide a vida e essa pessoa já tá num momento diferente, mais tranquilo financeiramente, e você ainda não, conversem, dialoguem. Qual é o arranjo? Quais são os acordos que funcionam para a família de vocês? Quais são os acordos que funcionam? A gente tem que ter essas conversas até quando era com nossos pais. Né? Por que vai ser diferente agora? Então, sempre que você tá numa condição de não ser responsável pelo seu sustento, você precisa ter acordos. Até quando vai ser essa situação? Por quanto tempo isso vai durar? Como que a gente pode fazer um arranjo que funcione legal para a nossa família? De que forma a gente pode fazer para que eu não me sinta assim, um assado, eu não sei como você se sente. Então, conversar abertamente, se colocar vulnerável, abrindo o jogo sobre como você tá se sentindo naquela situação, sobre como você gostaria que fosse, sobre o quanto é difícil aquilo para você, ou não também, sobre seus desejos mais profundos, porque a gente passou uma vida inteira ouvindo que a gente tinha que trabalhar pela nossa dependência, não depender de ninguém, não depender de homem nenhum, ter a nossa liberdade, ter a nossa autonomia. Isso é muito, realmente importante. Mas a vida, ela não acontece no CNTP, né? As coisas não saem como a gente planejou muitas vezes. E aqui a gente falou de demissão e de escolha, mas há circunstâncias como saúde. Às vezes você para a sua vida um ano para fazer um tratamento de câncer, às vezes você sofre um acidente, e aí? Essas conversas, elas precisam acontecer. Sabe? A gente precisa olhar para isso também, a gente precisa se organizar, ter essa abertura para com aquelas pessoas que estão dividindo da vida com a gente, partilhando, né? Porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho. É importante ter nossa independência, sim, mas poder contar com o outro e saber como aprender a receber ajuda também é muito importante. E saber que a vida, como a gente está implementando aqui no Paralelas, né? A vida, a gente além da nossa profissão, a vida também vai além da nossa carreira. E as circunstâncias que vão muito além do nosso controle, do que a gente estava imaginando. Com certeza. E um episódio que era pra ser sobre dinheiro, acabou sendo sobre coordenação de como o dinheiro vai fazer parte da sua vida. Divisão do dinheiro que vai mover a tua vida, né? Que vai... Dinheiro para quê e para onde? Exatamente. E eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar daqui é entender o cenário que você se encontra, né? E aceitar ajuda quando você precisar. E fazer o seu também, né? E
não é tirar a questão da independência, mas entender que a vida também não é só você, né? Você não vive sozinho. Então, se você escolhe alguém para partilhar a vida, exatamente. Se você escolhe alguém para partilhar a vida, essa pessoa também te escolheu para isso. Então, essa partilha também vai pro lado financeiro, né? Que isso legal é óbvio. poder contar com alguém, né? Olha só. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Pra gente foi um papo muito pessoal até, foi um papo Muito pessoal. profundo, né? Um assunto que a gente até conversa individualmente aqui, que a gente quer abrir pra vocês, porque um dos maiores intuitos também desse projeto é fazer com que a gente se aproxime mais de vocês, que vocês conheçam mais a gente. Então, entrar nesses assuntos que são delicados pra gente é muito importante, porque a gente sabe que a gente não tá sozinha, né? A gente sabe que a gente não tá sozinha vivendo essa vida e seguindo o nosso caminho, seja profissional, seja um caminho familiar, seja um caminho familiar, pessoal. E o intuito aqui é partilhar todas essas situações, emoções, sentimentos com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. E esperamos vocês no próximo. Compartilhe as impressões, deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação parecida com a nossa, se vive esse dilema. Inclusive, eu tava aqui pensando que esse constrangimento que a gente tem pode ser até uma coisa positiva, porque é um constrangimento que nos move, que nos faz querer mudar aquela situação que a gente tá vivendo. Então, eu não vou deixar de ver isso por conta do meu constrangimento, mas ele vai ser uma força motriz para que eu movimente e mude essa realidade que eu tô. Que eu não tô confortável aqui e eu não quero que ela permaneça desse jeito. Aí a gente vai manejando e construindo aquilo que a gente acredita, aquilo que é nosso, né? Ocupando o nosso lugar, se permitindo, né? Abrir espaço para essas coisas. Compartilhem aí com as pessoas que com certeza vão ser muito agregadas com esse nosso papo. E, inclusive, comentem aqui pra gente, se você tá assistindo no YouTube o episódio, comenta aqui pra gente qual foi o maior insight, se você também passou ou tá passando por alguma dessas situações que a gente narrou aqui pra vocês. E também, se vocês têm algum assunto específico que vocês gostariam que a gente falasse, né? Que a gente abordasse aqui, trouxesse as nossas experiências, a nossa bagagem, a nossa visão. Deixa aqui também pra gente nos comentários, pra gente saber que você quer ouvir a gente falando sobre esse assunto. Se você tá acompanhando a gente pelo Spotify, não esquece de dar a sua avaliação aqui, 5 estrelinhas, isso é muito importante para que o nosso projeto cresça, chegue a mais pessoas. E se você gosta e quer apoiar esse nosso projeto, quer que ele cresça junto com você, que ele chegue a mais lugares, clica aqui no link que vai estar aqui na descrição do Spotify ou no link do YouTube, que é do Apoia-se, e vem fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de apoiar a gente, que isso é muito importante, para que a gente aumente a quantidade de episódios, né, que a gente tá produzindo, que a gente tá gravando, e para que você faça parte dessa comunidade linda que tá se construindo dia após dia aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau, gente!